O vídeo dessa semana é um pouco diferente dos anteriores, porque eu estava lendo recentemente o livro do C.S. Lewis, A Imagem Descartada, por indicação do professor Olavo, em alguma das aulas lá do COF. E aí eu procurei por referências dele aqui no YouTube e não encontrei. Não encontrei, eu pensei em comentar lá no Telegram pro pessoal, mas aí depois eu pensei comigo, poxa, eu procurei um conteúdo, não encontrei, eu queria ter encontrado um comentário breve, alguma coisa, né, sobre esse livro. Não tinha, então por que eu mesmo não fazer? Né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui. E se eu gostar desse estilo, e se vocês gostarem também, é claro, eu devo fazer isso mais vezes, com outros livros, tá? Comentários breves, né? Só para que quem ainda não leu, né, tenha uma espécie de sinopse em vídeo sobre o livro, tá? Esse livro foi um livro que foi publicado póstumamente, né? Então o Lewis ele deu algumas palestras e essas palestras elas foram transcritas e organizadas, tá, para publicação do livro, mas ele veio a falecer antes da publicação. Então é um livro póstumo. E o C.S. Lewis, para quem não conhece, né, é o autor das Crônicas de Nárnia. Então quem nunca ouviu falar de C.S. Lewis, com certeza já ouviu falar das Crônicas de Nárnia. Né? É o autor, é o mesmo cara. E o Lewis, ele, se não me engano, ele era anglicano. Tá? Ele era agnóstico e com a intervenção, a mediação do seu amigo Tolkien, que é o criador do Senhor dos Anéis, o escritor do Senhor dos Anéis, ele se converteu. Só que o Tolkien era católico, muito católico, e o Lewis não virou católico, o Lewis virou anglicano. Né? Pelo menos, né, abandonou a sua descrença. Né? E no livro, A Imagem Descartada, ele faz um apanhado da visão medieval do mundo, de como os medievais enxergavam o mundo inteiro, E é muito legal a forma como Lewis ele descreve as coisas, que a gente consegue imaginar o que ele está descrevendo, a gente consegue visualizar imaginativamente aquela imagem do mundo. Então, quem está lendo e quem não é familiarizado com esse tipo de linguagem, com esse tipo de cosmovisão, né, leia um pouco, pare um pouco, reflita, tente enxergar, olhe para as coisas, certo? E vá visualizando. Claro que não é para a gente mudar a nossa forma de enxergar a realidade, é claro que não, mas para a gente entender como que os medievais pensavam. Se a gente entende como os medievais pensavam, enxergavam o mundo, a gente vai entender muito melhor todo o arcabouço literário, todo o arsenal literário que ele mesmo, o próprio Lewis, coloca no livro. Porque esse livro, além de ser uma imagem do mundo sob a ótica dos medievais, ele é também uma coletânea, uma bibliografia imensa de uma série de livros extremamente interessantes, né? Livros de literatura e outros livros também, né? Agora principalmente os de literatura. Inclusive eu até salvei algumas referências, algumas citações que ele fez aqui de autores que eu nunca ouvi falar. Né? Tem um tal até de Macróbio, que eu achei que era parente do micróbio, né? Só que grande. Ai, Deus, piada sem graça, né? Piada de colérico. Então, tem uma série de autores que eu não conhecia. Né? E aí eu fui salvando alguns livros, ele citou, eu fui pesquisar, falei, nossa, que interessante. Já vi algumas edições. Então ele serve também, esse livro serve também para as pessoas que querem estudar, querem ler literatura e não sabem por onde começar. Então dá uma olhadinha aqui, veja as referências, né? Tem um pouquinho de cada livro, né? Do que aquele autor tá tratando. E isso daí vai despertar no leitor um certo interesse em conhecer aquele determinado assunto, aquele determinado tema, vai despertar no leitor o interesse de compreender melhor aquele aspecto da visão do medieval, e aí vai ter as referências bibliográficas, né? Uma série de livros para que a gente possa ler e de fato compreender o que está sendo dito pelo Lewis. Então ele passa
pelo período clássico, né? Depois de que a situação medieval, capítulo 1, ressalvas, ele passa pelo período clássico, citando alguns escritores, o Lucano, o Estácio. Depois vai para o período seminal, chamado seminal por ele, né? Onde está o tal do Macróbio. O Boécio também, o autor da Consolação da Filosofia. O Pseudo Dionísio Areopagita também está colocado aqui. E é muito interessante que ele coloca não só a citação, né? Não só o escritor, não só as obras escritas por eles, mas coloca como que aquele autor enxergava o mundo, tal como ele descreveu nas suas obras. Então, um exemplo, né? Um exemplo bem comum, acho que vai pegar muita gente aí. O Pseudo Dionísio Areopagita, que é o cara que escreveu sobre as hierarquias angélicas. Então, Lewis ele passa resumidamente sobre a visão do Pseudo Dionísio Areopagita. Pseudo porque a gente ainda não sabe se foi ele realmente quem escreveu, né? o Dionísio Areopagita. E aí ele passa brevemente, né, falando sobre as hierarquias angélicas. Achei isso muito interessante. Eu já conhecia a obra do Dionísio, né, mas eu achei interessante o fato do Lewis ele se deter em colocar o pensamento, a visão do escritor na sua obra para exemplificar como que os medievais enxergavam tudo, tá? E ele não usa livros técnicos para exemplificar. Ele poderia muito bem, né, usar um livro técnico de ciência, de geografia, de biologia, de sei lá o que. Tá, mas não era a coisa que tocava na época, não era a forma como era disseminado esse tipo de visão na época. Era por que meio? Pela literatura. É a literatura que moldava o pensamento do homem medieval e é a literatura que molda o pensamento do homem contemporâneo também, tá? Independente, não é o livro técnico que molda o pensamento, é a literatura. Então, Lewis ele está colocando mais esse elemento, né, para a gente compreender que o que não só molda no sentido de manipular, não é nesse sentido pejorativo que eu estou falando, mas no sentido de ampliar o horizonte de consciência daquele leitor. Porque quando a gente olha para o mundo ao redor, a gente nem sempre presta atenção nos detalhes. Nem sempre não, a gente quase nunca presta atenção nos detalhes. A gente quase nunca presta atenção no céu. A gente quase nunca presta atenção na natureza. A gente quase nunca presta atenção nas coisas que a gente não sabe explicar. E aí, para que serve a literatura nesse aspecto, né? A literatura ela vai ampliar o nosso horizonte de consciência, fazendo com que a gente preste atenção nas coisas que a gente antes não prestava atenção. E a gente vai perceber que o autor tinha razão. O autor tem razão na forma como ele está descrevendo aquele aspecto da realidade que eu não estava prestando atenção antes. Tá? Então é por isso que a literatura é o meio de disseminação do pensamento medieval e do pensamento contemporâneo, do pensamento de todas as épocas. Tá? E é o que o Lewis está fazendo aqui. Depois, é algo que eu achei importantíssimo e é aquela parte que eu falei no início que dá para a gente imaginar, para a gente visualizar o que ele está falando, é que ele vai passar pelas partes do mundo. Ele descreve como era visto o mundo. Não dá para evitar os cachorros, não tem jeito. Ele passa pelas partes do mundo. Então, capítulo 5 é os céus. Ele vai falar como os céus era visto pelos medievais. E ele passa pelas esferas planetárias. Algo que eu achei curioso. Porque até onde eu sabia, o Lewis ele colocou nas Crônicas de Nárnia um esquema que é o esquema dos 7 planetas. É uma viagem pelas esferas planetárias, a viagem de Nárnia. Só que ele não deixou isso explícito. Está lá implícito, ele não falou isso para ninguém. Porque ele não queria causar intriga, porque na época já estava fora de moda esse lance de visão do mundo, né? Não necessariamente geocêntrica, mas com as esferas planetárias, né? Vendo o mundo sob a ótica da astrologia propriamente, né? Ou a astronomia do quadrivium, porque a astronomia do quadrivium uma parte dela é semelhante ou a mesma coisa que a simbólica astrológica, tá? Que é o simbolismo astrológico. Um pouco daquilo que eu coloquei, que é a cosmografia, que é a visão do cosmos, né? A imagem do cosmos. Tal como eu coloquei lá no vídeo sobre a mulher do Apocalipse, né? A mulher vestida de sol do Apocalipse.
E aí ele passa pelas esferas, ele usa até o exemplo de Dante Alighieri, que não é muito citado porque o Dante já é popular. Né? O Dante já é popular demais, então ele precisa citar outros autores. Né? Ele só menciona o Dante algumas vezes, e uma delas é na questão das esferas planetárias. Depois ele passa no capítulo 6 pelos Longevi. Né? Eu acho que é assim que pronuncia esse troço. Né? Que são uma espécie de entes. Tá? As fadas, os gnomos, os elfos, as ninfas, as forças da natureza, né, que está presente na literatura medieval. Não significa necessariamente, né, da mesma forma que não significa necessariamente que o sistema planetário é geocêntrico, não significa necessariamente que esses Longevi existem de verdade, tá? Mas significa que eles são símbolos de forças da natureza que estão presentes na obra dos medievais. Que é assim que o medieval pensava o mundo, via o mundo. Ele não via nas forças da natureza deuses pagãos, como os antigos, né? Como os da Idade Antiga, mas via como essas forças desses elfos, ninfas, sei lá o que, tá? Mais ou menos por aí. Por fim, a Terra. Então ele coloca os céus, esses seres intermediários, e por fim a Terra. Por fim a Terra e seus habitantes. E aí quando ele fala da Terra, ele fala das feras, da alma humana, da alma racional, alma sensitiva e vegetativa, alma e corpo humano, o passado humano e as 7 artes liberais. Essa parte da alma humana, alma racional, etc., é um pouco do resumo também do pensamento de Santo Tomás de Aquino. Né? Eu achei legal, porque o Lewis ele usa uma linguagem muito acessível, muito fácil mesmo da gente entender o que ele está falando. Não é claro que é 1000 vezes mais fácil do que você pegar lá, né, a primeira parte da Suma Teológica para entender essa questão da alma. Né? O Lewis, ele, com algumas pinceladas ali, ele consegue matar a charada e aí a gente entende de fato. Eu tive até alguns insights legais lendo esse livro. Então é isso. O livro ele não é longo, tá? Ele tem 211 páginas mesmo de texto. Né? O prefácio excelente do Rodrigo Gugel, né? Um prefácio muito bom mesmo. O Gugel é um escritor que, quando a gente lê algo que ele escreveu, a gente sabe que é dele, porque a gente escuta a voz dele. Isso é impressionante. Né? Impressionante. O Gugel é fantástico. Então tem o prefácio dele. E só tem uma má notícia. Não tem tiragem disponível, não tem exemplares disponíveis. Então, alô, realizações, né? Vamos fazer aí uma nova tiragem desse livro, A Imagem Descartada, para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo excelente, né? Um conteúdo fenomenal, tá certo? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês, um resumo muito breve, muito comprimido do conteúdo de fato, né, do livro do Lewis. Eu não passei detalhadamente por nenhuma parte explícita de conteúdo, né? Não citei nada, não li nada do livro aqui, mas eu penso que isso daí já é suficiente para despertar a curiosidade de algumas pessoas, porque se eu encontrasse um vídeo dessa forma, já teria despertado mais a minha curiosidade, eu já teria ido ler o livro, né, com um pouco mais de entusiasmo. Eu já estava entusiasmado, né? Não precisava de um entusiasmo a mais. Só que se eu tivesse encontrado o vídeo, né, de fato, a energia seria outra, né? O gás seria outro. Tá? Então eu espero que isso aconteça com você também. Tá? É isso. Não deixe de curtir esse vídeo. Tá? Deixe aí o seu comentário, o que você achou, se você já conhecia essa obra do Lewis. Tá? Comente aí embaixo. Tá? Compartilhe também com outras pessoas para que mais pessoas conheçam essa obra grandiosa do Lewis, tá? Que a gente não fique só nas Crônicas de Nárnia achando que ele é só o autor das Crônicas de Nárnia e do cristianismo puro e simples, né? Que são as duas aparentemente mais famosas, pelo menos no meio das pessoas que eu conheço, né? São as obras mais famosas na boca do povo. E também não deixem de me acompanhar lá no Instagram, tá certo? Meu arroba tá aí na descrição do vídeo, tá certo? Então, pessoal, é isso, um abraço e até semana que vem.